Sejam muito bem-vindos a esse programa de hoje. E a gente vai falar de um assunto que vocês me perguntam muito, tá? E eu tô falando num geral. Amigos, familiares meus, pessoas que me acompanham no Instagram, isso é uma pergunta bem recorrente. E eu falei, vou trazer isso para a rádio já para deixar gravado todas as informações para vocês terem à disposição quando vocês quiserem ou precisarem, que é o assunto de limpeza energética. Limpeza energética para ambiente e limpeza energética pessoal também. Então vamos lá. Algumas situações que ocorrem para limpeza. Vamos falar primeiro limpeza de ambiente. Você mudou de casa, então você está indo para uma casa nova, você acabou de comprar uma casa ou você alugou uma casa e está entrando nesse ambiente. E lá haviam outros moradores antes de você, se essa casa não for nova. O que é importante? A gente fazer uma limpeza energética. Vamos pensar, tudo é energia, né? Isso a gente já vem falando há alguns programas, mas tudo é energia. Então, se tudo é energia, eu tenho uma memória energética nesses espaços. Então, para vocês situarem, não tem muitas vezes quando a gente entra em um local e a gente fala, nossa, como eu tô me sentindo bem aqui, como parece que tá gostoso, tem uma energia fluida, tô me sentindo confortável, bem. E tem lugares que a gente entra e tá denso, a gente sente uma coisa que não sabe explicar muito bem o que é, mas aquela energia tá densa. E isso é justamente o campo energético dentro desse espaço. Então vamos lembrar, parede vai guardar essas memórias. Se antes de você entrar nessa casa era uma família, vamos dizer que brigava muito, tinha muita discussão, esse ambiente vai ficar impregnado com essa energia. E você vai morar nesse lugar. Você não quer ter essa energia ali para você, mesmo porque você quer deixar o seu campo energético agindo ali. Então é importante fazer uma limpeza energética e uma reenergização, já atuando com a sua frequência e com a sua vibração. Isso acontece, essa questão da vibração, já naturalmente. Então quem habita em um lar, esse lar vai ter essa frequência energética. Então, se são pessoas com pensamento muito negativo, que se faz muito de vítima, de coitado, a questão energética da casa vai ter essa vibração. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Sempre o ambiente vai estar de acordo com a nossa vibração. Ele vai reger de acordo com isso. E criam como se fosse miasmos, que é essa energia estagnada, essa energia parada. Então, desculpa, se eu vou acessar um lugar, se eu vou entrar num lugar novo, vamos aprender a fazer essa limpeza energética. E como que eu faço essa limpeza energética? Para fazer essa limpeza energética, eu vou trazer algumas dicas, alguns rituais que são importantes para a gente limpar esse espaço e esse ambiente. Mas uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo, falando muito de energia, é sobre a limpeza física. Então, tanto na sua casa que você já mora, ou numa casa na qual você vai entrar, é aquela boa faxina. Então é aquela faxina de limpar tudo, é de pegar ali da parede para baixo e trazer essa grande limpeza, aquela boa faxina, limpar cada cantinho, tirar os móveis do lugar. É como se a partir dali eu começo a movimentar essa energia que está estagnada. Então eu vou limpar debaixo de todos os lugares. Então isso é muito importante. Isso eu começo a movimentar já essa energia. Organização, deixar tudo em ordem. Então colocar cada coisa no seu lugar, arrumar as gavetas. Então aproveitar esse tempo para quando você vai mexer nas gavetas, nos armários, enfim, separar o que for para fazer uma doação porque você não usa mais, ou vender alguma coisa que tá boa, ou jogar fora. Tem às vezes muitas tralhas que a gente guarda
não usa, não tem utilidade, ou pensa, daqui uns 5 anos, vai que eu vou usar isso. O que ocasiona essa energia desses objetos que a gente não usa e tá lá, guardado no nosso espaço? Ela mantém uma energia de inércia e de escassez. Eu tô retendo coisas que não tá fazendo sentido para minha vida atual, mas eu tô com apego, eu tô com medo de perder, então eu preciso manter. Tô mantendo uma escassez enorme nesse campo vibracional. Então a primeira coisa, aquela faxina em tudo, dentro dos armários, separa tudo para doar, vai separando as caixas e deixa o ambiente livre. Deixa aquele ambiente que você chega e tem um espaço de movimentação. Isso é a primeira coisa, extremamente importante. Caixas no meio do caminho, não. Tudo que atrapalhar a fluidez do seu caminho, do seu espaço, tá estagnando energia, tá? Começa por aí, essa questão física. Um ponto aqui que eu vou trazer para vocês que é bem interessante. No tempo que eu morei na Austrália, eu trabalhava com faxina e eu limpava várias casas por dia. Tinha algumas casas que eu limpava que eu nem conhecia os donos. Eu trabalhava para uma empresa e eu tinha a chave dessa casa, os donos estavam trabalhando, eu limpava a casa, fechava a casa e ia embora. Eles nem me conheciam. E eu recebia muito feedback da minha chefe falando, nossa, eles perguntaram quem que limpou a casa, porque eles querem que só essa pessoa que foi volte a limpar a casa, porque ficou muito bem feito, enfim. E aqui eu tô falando não só por conta da faxina bem feita, mas pra mim, eu trazia, sei lá, tanto amor para cada móvel que eu tava limpando, para cada objeto, e isso é perceptível no ar. Os donos não precisam estar conectados com energia ou entender nada disso. Mas alguém que entrou na casa deles com respeito, com honra e cuidou de cada detalhe, de cada objeto, isso vai ficar ali impregnado nessa energia. Eu lembro até uma vez, isso foi muito interessante. Eu tenho a prática meditativa, né, de estar ali no momento presente. Na maior parte das coisas que eu faço, eu busco fazer isso. E eu tava tão ali dentro do meu trabalho que eu tava ajoelhada numa mesinha de centro, tinha tirado os objetos de decoração dessa mesinha e eu tava passando o pano, mas eu senti como se eu estivesse massageando aquela mesa. Não era simplesmente uma mesa, eu tava fazendo... A minha sensação, por mais maluca que possa parecer, era que eu tava fazendo uma massagem naquela mesa. E quando me veio isso, todo... esse sentido que eu tava com esse carinho, com esse cuidado com a mesa, eu mesma dei risada de mim. Falei, olha que interessante, porque trabalhar o campo físico dessa forma, a gente está mexendo energeticamente. Uma coisa existe, independente da outra, elas estão ali no mesmo espaço. E quando a gente entende de energia e pode usar isso a nosso favor, tudo fica melhor. E eu percebia isso pelos feedbacks que eu tinha na casa. Não era necessariamente que eu limpava melhor do que ninguém, não. Mas eu chegava com uma energia muito diferente. Para mim, era cada objeto de decoração, eu olhava aquilo e eu falava, que incrível, que honra, que poder ter acesso, de eu poder entrar na casa de uma pessoa. E quando a gente entra na casa de uma pessoa, vivendo uma outra cultura, num outro país, é onde a gente realmente entende a raiz daquela família, a gente entende a raiz daquela cultura que a gente está inserido. Então, para mim, era incrível. E isso transparece. Então, é isso. É essa atenção. É esse cuidado. É esse carinho. Então, toda vez que você for limpar, limpa com intenção. Então, varre a sua casa ou passa um aspirador agradecendo por ter essa casa. Aprecie esses móveis e esses objetos e automaticamente já coloca a intenção que toda energia que não pertence a esse lugar, toda energia densa, ela simplesmente vai embora junto com a sujeira. Ela vai embora junto
com aquela vassoura, com o aspirador, com aquele pano. Você já pode começar a trabalhar a intenção na sua limpeza física, tá? Outra coisa importante, sempre abre as portas e as janelas quando você for fazer uma limpeza, tanto física quanto energética. Vamos pensar no físico para ficar mais fácil. Se eu tô num quarto fechado, janela fechada, porta fechada, e eu começo a varrer, aquele lugar tá empoeirado, eu vou levantar toda aquela poeira. O que vai acontecer depois de um tempo? Essa poeira vai baixar para esse mesmo lugar. Então eu tenho que ter ponto realmente de que aquilo vai embora. Então deixa as portas e as janelas abertas para que ocorra esse fluxo energético de limpeza, tá bom? Se você for para uma casa nova, é importante você pintar as paredes. Porque lembra que a parede cria esses miasmos? Se eu pinto a parede, eu já estou começando a trabalhar ali uma nova energia, algo novo, tá? Então, indo para casa nova, lembra de pintar as paredes. Uma outra coisa que, para quem já está em casa há muito tempo, isso é uma limpeza que não precisa ser feita sempre, de repente uma vez por ano, ou se você está entrando numa casa nova, é muito interessante usar o anil líquido. O anil é aquele produto que branqueia, é de lavar roupa, que branqueia as roupas. Ele é bem azul. Então o que você vai colocar num balde? Um pouco desse anil líquido com água e depois passa pano pela casa. Isso vai trabalhar bastante também a limpeza mais profunda desse ambiente, tá? Uma coisa que é sempre importante fazer, se você está numa casa nova ou se você está precisando transmutar a energia do seu ambiente, faz uma oração. Faz uma oração de preferência, talvez no centro da sua casa. Então visualiza onde é o centro da sua casa, de repente é na sala, na cozinha, num quarto, onde está o meio da planta da sua casa. Senta nesse ambiente, né? Depois que já tiver tudo limpo, energeticamente, fisicamente, senta nesse espaço e faz uma oração, né? Para que essa casa traga justamente essa energia de abundância, prosperidade, para que você seja muito feliz ali, para que tenha excelentes experiências, para que seja uma casa acolhedora. Coloca essas intenções dentro desse espaço. Um outro elemento que ajuda muito a fazer limpeza é o sal grosso. Então coloca um punhadinho de sal grosso em cada canto da casa, né? Então cada quina, cada cantinho coloca um punhado de sal grosso e deixa por algumas horas, porque o sal grosso ele vai servir para puxar esses miasmas. O que você pode fazer? O sal grosso, você pode colocar direto o sal grosso no chão. Cuidado só se você tiver animal de estimação ou crianças em casa, tá? Ou você pode colocar dentro de um copinho de vidro, não de plástico, tá? Um copinho de vidro e deixa nesses cantos. Eu, no meu espaço de atendimento, eu sempre deixo um potinho com sal grosso e uma turmalina preta atrás da porta para trabalhar na renovação e proteção desse ambiente de energia, já que aqui a gente mexe com muita energia. Então isso também, você pode deixar um copinho com sal grosso e uma turmalina preta atrás da porta sempre. Mas para essas limpezas, todo cantinho coloca um punhado de sal grosso. Outra coisa que vai ajudar a liberar esses miasmas é o som. Então você pode colocar o som de uma tigela tibetana, um sino, esse som que vai ecoar. E esse som vai começar a desprender esses miasmas quando a energia está estagnada. Então, para o som, você também pode colocar mantras, frequências em hertz, você usar algo que tenha ressonância com você, algo que você goste. Então, o que você pode fazer? Deixa esse som ou esse mantra ou essa frequência em hertz ou músicas que elevam. Inclusive eu tenho uma playlist no YouTube, músicas para elevar, que você pode deixar rodando pelo menos 30 minutos em cada ambiente
para elevar essa energia. Deixa um pouquinho, deixa lá os 30 minutos na sala, 30 minutos no quarto, 30 minutos na cozinha, no banheiro, para elevar a energia desse ambiente, que é bem importante fazer, dissipar essa energia. E se você tiver a tigela tibetana, faz esse som realmente ir além, para você ir liberando todo esse excesso, tá? A defumação é incrível. Você pode fazer a defumação. Eu gosto muito da sálvia branca. A sálvia branca, ela é muito forte. Os índios já usavam a sálvia branca. Ela é considerada sagrada, justamente para afastar os maus espíritos e as energias negativas, assim como também vai atrair boa saúde, prosperidade e proteção. Você pode também fazer a defumação com o palo santo. O palo santo também é incrível para você fazer a proteção desse espaço. Ou o incenso, tá? Como que você faz? Movimento circular no sentido horário. Eu gosto de pegar da porta de entrada e você começa a seguir toda a parede. Você vai seguindo pela casa inteira até chegar de novo na porta de entrada, fazendo esses movimentos circulares. Com isso, você pode usar um mantra junto com você ficar falando esse mantra, ou uma oração, ou essa frequência em hertz, mas você estar num campo vibracional positivo para fazer essa limpeza, tá? Outras coisas que vai ajudar também muito nesse processo são as plantas. Então, tem algumas plantas que são guardiãs do lar, são guardiãs da casa. Então, você pode ter uma arruda, que é para proteção contra mal-olhado. Se você morar numa casa e tiver um jardim que tenha esse acesso para a entrada da sua casa, coloca uma arruda. A avenca também, ela é muito sensível e ele é um termômetro ambiental. Então, ele vai tender a murchar se tiver alguma queda de energia. Então, é bom você ter uma avenca para observar como está esse ambiente. A espada de São Jorge ou a lança de São Jorge, ele está associado a esse poder de cortar todas as energias negativas, como a inveja, olho gordo, mal-olhado. Então, se você tiver um vaso de espada de São Jorge ou uma lança de São Jorge, logo na entrada da sua casa, você já está trabalhando a proteção também desse ambiente. Porque aqui a gente está falando de ambos, tanto uma proteção como uma limpeza. O ideal é que a gente não tenha que limpar sempre, para manter essa harmonia boa sempre. Então eu entro numa casa, eu preciso fazer a limpeza. Fazer anualmente. Mas se eu tô com a energia muito estagnada, aí eu preciso trabalhar mais vezes a limpeza. Mas se eu começar a trabalhar mais a proteção desse ambiente, a harmonia desse ambiente, eu não preciso fazer essa limpeza tão recorrente, tá? Então, tanto a espada de São Jorge na entrada de casa. Aqui no meu espaço eu tenho lanças de São Jorge junto com a turmalina preta, junto com a ametista, selenita, alguns outros cristais, para trabalhar justamente esse campo de vibração e harmonização, tá? Flores, plantas num geral, isso trabalha muito a energia do ambiente. Cristais que a gente pode usar para proteção e limpeza quando a gente for fazer essa limpeza energética. A turmalina preta, que eu falei já aqui, ela vai trazer essa proteção e segurança. Então você não precisa ser uma pedra muito grande, mas você pode colocar no seu hall de entrada, se você tiver, ou próximo à porta de entrada, tenta deixar um cantinho de vibração, de energia ali, para estagnar, para toda a energia negativa que chegar, simplesmente já se rompa ali na porta de entrada. A porta de entrada também é importante que seja bem iluminada, não seja um ambiente escuro. Dá para fazer uma limpeza também energética com o cristal, que é com a cianita preta, que também é conhecida como a vassourinha de bruxa. O que você vai fazer com a cianita preta? Pega um copinho com água. Se você for reikiano, pode trabalhar esse campo energético. E aí você vai pegar a sua vassourinha de bruxa, a sua cianita preta, e vai colocar na água e vai espirrar
como se você estivesse benzendo, como o padre faz, né? Então você pega aquela vassourinha de bruxa, cianita preta, e vai espalhando essa água. Também você está benzendo e limpando a sua casa. Da mesma forma que se você tiver uma selenita, um cristal transparente nos ambientes, ele vai ajudar a manter essa limpeza e essa harmonia desse lugar, tá? Agora a gente vai falar sobre a limpeza energética que a gente pode fazer através da visualização. Eu trouxe para vocês esses pontos do qual a gente pode fazer a limpeza energética usando algumas questões da matéria, como cristais, como plantas, como algumas limpezas, né, como o anil, enfim. De repente você não tem nada e precisa fazer uma limpeza rápida nesse ambiente, está sentindo aquele ambiente carregado. Você pode fazer isso simplesmente com a visualização, que é uma forma muito simples e muito benéfica, muito importante também para fazer. O que você pode fazer? Visualiza uma bolha dourada fechando todo o campo energético desse espaço. Então, pegando toda a metragem do seu lar, da sua casa ou do seu trabalho, do seu ambiente, você vai fechar uma bolha dourada em todo esse campo e ali você vai mentalizar de que nenhuma energia negativa ou que não esteja de acordo com o teu campo possa acessar esse espaço. Simplesmente visualiza essa bolha de proteção e ela vai ficar ali ativa, fazendo essa barreira energética. É simplesmente você visualizar. Eu falo muito isso para os meus clientes, o nosso campo energético, ele responde a gente da mesma maneira que o nosso corpo físico. Só que o campo energético, muitas vezes, tem muita gente que não consegue ver, então por isso fica meio receoso. Mas se eu falo pro meu dedo levanta, o meu dedo vai levantar. Se eu falo isso pro meu campo energético e crio essa bolha de proteção, ela vai estar lá. É exatamente e simples dessa forma. Então cria essa bolha dourada, fechando esse campo energético de proteção para o seu espaço. Uma outra sugestão é você sentar, lembra como eu falei, bem ali no centro da sua casa, né, da planta da sua casa, e ali puxa a responsabilidade energética desse espaço para você, de que tudo que acontece nesse ambiente, nessa energia, seja permitido por você e que outras energias que você não queira não vai acessar esse campo, porque você é o dono desse espaço, você tem a responsabilidade energética por esse espaço. Abrindo um pouco mais, se tiver algum terapeuta holístico me ouvindo, isso é uma dica extremamente importante e válida. Se a gente não limpa e não protege o nosso campo, como a gente mexe com muitas energias, né, independente se é um tratamento online ou presencial, a gente está mexendo ali com muita energia. A mesma coisa você que não é terapeuta, mas trabalha home office e faz uma reunião com muita gente, tá tudo nesse campo, tá tudo nesse mesmo espaço. Você faz isso no teu quarto, toda essa energia tá ali no seu espaço. Então é importante que você limpe uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias, se você tem esse movimento energético muito grande nesse espaço. E aí, por isso, puxa essa responsabilidade energética de que nada que você permita vá acessar esse espaço. Eu já tive experiências incríveis de visualização a respeito dessa responsabilidade energética, do quanto ela realmente bloqueia e funciona. Tá? Então, simplesmente façam, porque funciona muito. Se você for reikiano, você pode aplicar o reiki também no ambiente, né? Então, emana o reiki geral para esse ambiente. Se você não souber, não tem problema, a sua intenção real do seu coração já vai se manifestar.
ou caso você tenha interesse até em conhecer mais sobre o Reiki, ele é muito válido porque você vai poder fazer um equilíbrio e limpeza do teu campo pessoal como do ambiente também. E aqui é importante ressaltar que o Reiki você não aprende sozinho. Não adianta você pegar num livro, você vai saber da técnica, mas para você ser um reikiano, você precisa ter essa energia aberta, canalizada por um mestre capacitado em Reiki. Então, caso você tenha interesse, eu sou mestre em Reiki, trabalho com Reiki há mais de 8 anos, eu fico à disposição de vocês para ensinar essa técnica maravilhosa que é o Reiki. Então, se for reikiano, aplica o Reiki nesse ambiente, nesse espaço. Uma outra forma de visualização que você pode fazer também. Visualiza uma luz violeta entrando pelo teto e ela vai descendo e limpando todo o ambiente, vai impregnando todo o espaço, fazendo a limpeza, essa luz violeta. Depois você vai visualizar uma luz branca vindo do teto e energizando, passando por todo esse espaço, essa luz branca. E depois vem uma luz dourada que vai selar cada cômodo contra as vibrações negativas. Então é como se todo esse ambiente ficasse coberto com uma película dourada de proteção para selar esse ambiente, tá? É uma técnica super simples de visualização de 3 cores. A luz violeta limpa, a luz branca energiza e a luz dourada sela todo esse campo, tá? Outros fatores que quando a gente fala de limpeza e proteção, tenha um pouquinho de atenção para as pessoas que você deixa entrar na sua casa. Vê se essa pessoa realmente... A nossa casa é um espaço sagrado. A nossa casa é o espaço onde precisa ter o nosso acolhimento. Se a gente traz, de repente, outras pessoas com uma energia que não condiz, vai bagunçar todo esse campo vibracional e vai ter que fazer essa grande limpeza de novo. Então tenha mais atenção com quem você traz para dentro do seu espaço sagrado. Principalmente dentro do quarto. O quarto da gente é muito íntimo. Então o ideal é que você nem leve as pessoas, vem conhecer, olha meu quarto, senta na minha cama. O ideal é que não se faça isso. O quarto é seu, o quarto é a sua intimidade, é o seu momento de repor a sua energia durante a noite. Então não deixe que outras energias acessem esse espaço, tá? Outra sugestão também é não entrar de sapato. O sapato ele traz toda a energia da rua, tanto física, né, a sujeira da rua, quanto energético. Então deixa na porta de entrada já de casa próxima uma sapateira. Então, se você coloca o seu sapato, o seu tênis que você foi para a rua e tem um chinelinho para usar dentro de casa, ou fique descalça dentro de casa, isso também ajuda muito nessa vibração, nesse campo de energia, tá bom? E agora vamos falar então da nossa limpeza pessoal energética. Então, algumas vezes a gente sente que a gente está muito para baixo e não entende o porquê. Aí bate um desânimo, uma preguiça e a gente não consegue encontrar um motivo dessa desmotivação. Tem momentos que a gente consegue entender porque aconteceu uma situação triste ou difícil e eu consigo entender. Mas às vezes isso vem do nada. Isso pode estar relacionado com a tua aura, com o teu campo vital, teu campo energético. Se você nunca ouviu falar na aura, a aura é justamente essa energia que envolve, como se fosse um casulo que envolve todo o nosso corpo. Ela nos protege e ela vai sofrer com as influências externas, tanto positiva quanto negativa. Eu já falei um pouquinho mais sobre a aura em outros programas, então não vou acessar tanto. Mas esse nosso campo vibracional, ele é diretamente afetado com essas vibrações energéticas. E como que a gente faz para elevar essa energia? Vamos a alguns rituais. O banho de sal grosso, o banho de sal grosso que traz essa limpeza. Você pode tomar esse banho de sal grosso
a cabeça inteira descendo pelo corpo, sentindo o sal. Você pode aquecer para tirar os grãozinhos, né, do sal grosso. Caso tem algumas religiões específicas que falam que não pode na cabeça, do pescoço para baixo, tá? Se você for de uma religião que segue isso, respeita, né? Então não faça. Mas se você não for, faça da cabeça. Vamos pensar no mar. O mar é um grande banho de sal grosso, de limpeza e energização, e a gente mergulha de cabeça. Então vamos pensar nisso, tá? Mas se for da sua religião, respeite a sua religião. Se não, pode ir com cabelo, com tudo. E você vai fazer o banho de sal grosso para limpeza. E você pode colocar as ervas também. Porque as ervas, elas são esse presente da Mãe Terra que está aqui nesse plano com a missão de auxiliar esses processos de transformação. E os banhos de ervas, ele é uma das maneiras mais antigas para a gente usar a energia dessas ervas e promover essa troca energética entre nós e a natureza. Então tem algumas ervas, de repente coloca até no próprio Google, faz uma pesquisa do que você quer para aquele momento para você usar a erva. Vou trazer alguns aqui só para conhecimento, mas não consigo trazer muitas coisas por conta do tempo. Mas o alecrim, ele vai ser excelente para trazer alegria, para recarregar as baterias com boas energias, fazer a nossa luz brilhar mais forte, junto com uma pitada de proteção. Você pode fazer um banho de canela, que vai chegar a sua vitalidade, o fogo, trazendo dinamismo e segurança para o coração. A erva doce, que vai levar o poder de atração pessoal, com otimismo, e dá coragem para fortalecer a nossa autoestima. Enfim, tem infinitas ervas que você pode fazer esse banho. Pesquisa o que você precisa nesse momento. Outra coisa que é legal ter no box, você deixar um cristal de rocha, um quartzo transparente dentro do box. Por quê? O quartzo transparente, ele limpa o nosso campo áurico, ele harmoniza o nosso campo áurico. Se eu deixo um cristal de rocha, né, esse cristal dentro do box, e eu ativo ele quando for tomar banho, eu estou fazendo o meu banho físico, mas também com esse cristal está elevando toda a minha energia. Outra coisa que é incrível de fazer é o escalda-pés. O escalda-pés você coloca numa bacia, você pode colocar o sal grosso, algumas ervas e deixa os seus pés relaxando e fazendo todo esse campo de vibração mexer energeticamente. Agora vamos pensar, eu estou num lugar que não dá para fazer, não estou com as ervas, não estou com o sal grosso. A gente pode fazer um banho seco de limpeza energética. O que você vai fazer? Esfrega as suas mãos, ativando essa energia. E depois você começa a passar a mão pelo corpo e jogando a energia, como se realmente estivesse limpando e tirando algo do seu corpo. Faz isso no corpo inteiro, cabeça, tronco, braços, pernas. E você vai visualizar uma fogueira, de preferência na cor violeta. E você vai jogando tudo isso nessa fogueira. Joga, vai jogando, limpa todo esse campo de energia, esse banho seco, e vai jogando tudo nessa fogueira. Você pode fazer isso umas 2 vezes por dia, porque ele vai tirar todo aquele cansaço, aquela angústia e aquele mal-estar. É incrível, faz essa experiência. Você pode passar a selenita, nesse sentido até do banho seco. Você primeiro pode fazer com as suas mãos. Se você tiver uma selenita, passa a selenita, como se estivesse ali energizando todo o teu corpo energético e vital. Ela é excelente para limpeza e uma ativação muito rápida. Então ela tem uma resposta muito rápida para o teu campo. E da mesma forma que a gente passa no ambiente, a gente pode passar a sálvia branca, o palo santo na gente. Movimentos circulares, começando do topo da cabeça e vai descendo em movimentos circulares por todo o seu corpo. Passa pelos braços, as mãos, desce os pés,
Sente essa sálvia branca ou palo santo no processo de defumação, fazendo a limpeza do teu campo energético. O Reiki, eu sou suspeita para falar do Reiki, já falei do Reiki no ambiente, mas o Reiki também é super útil para fazer no nosso campo energético. Eu falo que existem poucas coisas que são tão revigorantes como o Reiki. Então, se você for reikiano, simplesmente aplique e use essa energia em você. Outra coisa que ajuda a elevar a nossa energia, né? Tô me sentindo para baixo, fiz essa limpeza, né? Tomei meu banho de ervas. O que a gente pode fazer depois disso? Uma lista da gratidão. Faz ali uma lista rápida, né? Já comentei com vocês do caderno da gratidão, mas aqui pode fazer uma lista mais rápida. Agradece o que você tem, agradece as coisas que está disponível para você nesse momento, agradece o seu trabalho, agradece a sua família, agradece a sua saúde, agradece a sua disposição, agradece o que está em volta de você, porque isso vai aumentar na hora o seu campo energético, toda essa frequência. Outra coisa que eleva muito e ajuda a limpar todo o nosso campo vibracional pessoal é caminhar pela natureza. Então, estar em contato com as árvores, se for possível uma cachoeira ou um mar, de preferência fazer isso descalço para conectar e enraizar realmente a energia da Mãe Natureza. Uma coisa que também é super possível fazer são as afirmações, né? Usa afirmações para vocês. As afirmações são como nutrientes para o nosso campo energético. Então, vai lá na frente do espelho e fala o quanto você é incrível, o quanto você se ama, o quanto você é linda, o quanto você é capaz de criar realidades, o quanto você ama esse espaço. Enfim, faz vibrações, faz intenções, faz essas afirmações, porque o nosso corpo começa a ressoar de acordo com isso. E a gente pode usar também aquela luz, né? A gente pode usar a luz dourada ou uma cor violeta envolvendo todo o nosso campo áurico, todo o nosso campo de energia. Vocês podem até visualizar essa cor violeta, de preferência um fogo violeta. Visualize ele queimando, transmutando toda e qualquer carga de energia negativa em você. E isso sendo transmutado. Visualiza isso. É uma troca energética, assim, rápida e profunda. Bom, eu trouxe alguns rituais, algumas técnicas muito simples para vocês limparem tanto o ambiente de vocês como o campo de vocês. Uma coisa muito importante quando a gente fala de energia é ter a responsabilidade energética. Eu só vou fazer uma limpeza energética num espaço se ele não for a minha casa, se for permitido por essa outra pessoa ou solicitado, ou que essa pessoa saiba. Eu não posso chegar num ambiente que não é a minha casa e falar, essa energia tá pesada, vou mudar. Não, porque existem moradores ali. Então a gente precisa, primeiro, pedir permissão, honrar esse espaço. Então, não mexa numa energia que não for sua. Uma dica importante para a gente não criar karmas desnecessários para a nossa vida. Cuida da energia do seu ambiente, do seu espaço. Então, se você mora numa casa com outras pessoas, faz essa energização e essa limpeza no teu quarto. Se você dividir o quarto com outras pessoas, faz onde está a sua cama. Isso é importante, é sempre respeitar o campo de energia, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. De repente, se vocês sentirem, eu posso até gravar um outro programa trazendo mais coisas sobre limpeza energética, mas isso acho que já é um bom básico aí para começar a trabalhar essa energia. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que acho que é a forma mais fácil para a gente se falar. O Instagram é Kazen Terapia Holística, Kazen é separado, ou se pelo @ for mais fácil, @ka.zen_.
Tem o site também, que é Kaizen, tudo junto, terapiaholística.com. E eu vou adorar saber se isso fez sentido para vocês, se ficou alguma dúvida, se vocês fizeram essa limpeza energética e como vocês sentiram o ambiente depois, ou se tem alguma outra técnica ou ritual que vocês usam e sente que funciona. Eu vou gostar muito de saber, compartilha comigo. E eu fico à disposição do que vocês quiserem. Muita gratidão pela companhia de vocês. Se isso fez sentido ou ressoou, compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas venham a conhecer e entender essas técnicas também. Namastê. A deusa que habita em mim saúda o Deus ou a deusa que habita em você. Somos luz.